Recentemente, o portal Teleguia Cristã teve o grande privilégio de entrevistar de forma exclusiva a Júlio Santos, autor do livro Educação Financeira para Pais e Filhos. Nós estivemos realmente muito contentes de ter conhecido o nosso grande amigo Júlio Santos, autor. Ele é palestrante, educador financeiro, coach financeiro e também uma excelente pessoa. Os conceitos que ele compartilhou nessa entrevista são muito interessantes e recomendo a você, se for empresário já bem sucedido, se for um empreendedor ou se estiver planejando ter seu próprio negócio, precisa escutar os ensinamentos de Júlio. Vamos lá, vamos escutá-lo. Estamos com o autor de Educação Financeira para Pais e Filhos. Queremos apresentar para vocês a Júlio Santos. Como eu tinha falado, um dos educadores financeiros cristãos mais importantes. Quem era Júlio Santos no passado? Júlio Santos foi um jovem que cresceu, como milhões de jovens no Brasil, com sonhos, com objetivos, imaginando quando chegar à idade adulta, ter o seu carro, ter a sua casa, trabalhar, ter uma boa profissão. Júlio Santos estudou, chegou a uma boa universidade, começou a trabalhar, a ganhar dinheiro, mas ele nunca soube lidar bem com o dinheiro. Então, desde a sua juventude, desde os 14, 15 anos, Júlio Santos, como inúmeros jovens no Brasil, recebiam dinheiro e gastavam tudo. O problema foi que essa situação ela se transformou em uma série de problemas, não só financeiros, mas Júlio Santos ficava estressado, ficava preocupado. Logo depois, Júlio Santos se casou, teve filhos, uma esposa, isso envolvia toda a família. Era um desgaste tremendo. Desde a minha juventude até os 40 e poucos anos, eu vivi nessa ciranda financeira, correndo, como as pessoas dizem, eu corro para pagar contas. É um modelo que a sociedade reproduz, é um modelo cultural. As pessoas, antes de ganhar, elas já gastam. É um processo onde a mídia estimula o consumismo, o status, uma série de referências da sociedade. O vizinho que conquista algo e você quer ter, mas mesmo que não tenha dinheiro, você tem acesso ao crédito. Então eu fui caminhando nisso até chegar no momento que eu tive uma depressão profunda, porque eu ficava insatisfeito com o meu trabalho, uma frustração tremenda do ponto de vista espiritual, porque Deus nos fala que nós somos prósperos, seus filhos são prósperos, mas eu não via isso na minha vida. Então gerou uma frustração, problemas profissionais, problemas familiares, problemas de saúde física e mental, e confesso a todos que foi um sofrimento aí que durou mais de 2 décadas. Como foi que você conseguiu virar o jogo? O que acontece é que, não obstante toda essa situação, eu tive uma formação cristã na minha infância. Então meus pais me levavam para a igreja, era a igreja congregacional, e nós tivemos uma formação cristã. À medida que eu cresci, comecei a trabalhar, me casei, eu fui me distanciando de Deus, mas é claro que os princípios de Deus ficaram no meu coração. Então, durante todo esse tempo de sofrimento, de preocupação, Deus estava na minha vida, eu estava um tanto quanto distante, mas eu sabia que tinha algo melhor na minha vida, em algum momento. E eu presumo que aos 41 anos, quando eu cheguei exatamente, eu poderia dizer, no fundo do poço, onde eu tinha acabado de me divorciar, acabado, portanto, de ficar longe dos meus filhos, ao mesmo tempo desemprego, ao mesmo tempo uma depressão profunda, quer dizer, foi uma situação muito desgastante. Ali eu conheci alguém, uma pessoa que me disse sobre educação financeira, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Mesmo sendo formado pela Universidade de São Paulo, trabalhado em grandes corporações, eu nunca tinha ouvido falar dessa educação financeira. E quando eu vi aquilo, eu entendi o seguinte, acho que Deus estava me dando um recado. Existe um caminho, existe um caminho. Nós não nascemos para viver a vida toda pagando contas. Nós não nascemos para viver a vida toda frustrados. Bom, à medida que eu ouvi aquilo, eu comecei a estudar e comecei a aplicar na minha vida. Então eu percebo que Deus foi quem me deu um instrumento para eu ter essa mudança, essa virada. Nos fale sobre a educação financeira. Qual é a importância que tem, por exemplo, no mundo dos negócios, principalmente? É importantíssima, que é uma ferramenta que dá uma luz tremenda para o empresário, para o profissional liberal, para o estudante, para todos. Mas no mundo empresarial, a educação financeira ela mostra como você transformar o dinheiro em um aliado
Infelizmente, o que nós aprendemos sobre educação financeira? As pessoas imaginam que educação financeira é conhecer planilha, fazer cálculo, fazer investimento. E na verdade isso são apenas instrumentos da educação financeira. A educação financeira, na verdade, ela é comportamental. Eu tenho que ter um comportamento consciente no uso do meu dinheiro. Vou pegar um exemplo do empresário. O empresário, ele monta um negócio, é um bom negócio, é algo promissor, está num bom local, o seu produto é bom, ele é um bom vendedor, e aí ele começa a ganhar o dinheiro. Ele, como ele não tem educação financeira, não tem um comportamento consciente, ele tende de começar imediatamente a gastar esse dinheiro. Ele não faz uma reserva para o seu negócio, ele não faz uma reserva para investimento, uma reserva para emergência e assim por diante. Ele começa, poxa, eu sou um homem de sucesso, meu negócio está prosperando, daí ele compra um carro melhor, daqui a pouco ele compra uma casa, daqui a pouco ele começa a encher a família de mimos, né, e de presentes. É um desejo que nós temos, mas ele o faz sem planejamento, sem consciência, porque nós temos que ter uma abordagem consciente das nossas finanças. Bom, a educação financeira aqui que eu tenho visto 90% hoje dos empresários precisam dela. Eu faço palestras em associações comerciais, em Rotaries, grandes empresas, grandes corporações, e eu tenho empresários que têm uma renda de 2 mil até 70, 80 mil e todos falam, eu não estou conseguindo administrar bem o meu dinheiro. Então a educação financeira começa com a conscientização, uma mudança interior é o que houve na minha vida, eu mudei o meu modelo do passado comece a gastar e depois corra atrás das vendas. O meu modelo hoje não, eu também sou um empresário, tenho uma empresa de educação financeira, consultoria, e hoje eu faço um planejamento. E sempre tem que ter um princípio, e é um princípio bíblico. Eu tenho que guardar uma parte, ter uma reserva financeira, porque a nossa vida é de altos e baixos. Então eu preciso prever essa situação, né? A partir disso, quando a gente tem uma vida em equilíbrio, seja na empresa, seja na família, é natural que eu me sinta melhor, motivado, melhor estimulado, mais criativo, e aí o meu trabalho ele vai render mais, e o rendimento do meu trabalho vai trazer o dinheiro. E aí eu vou repetir um ciclo, eu vou sempre poupando, olhando. Uma coisa que as pessoas fazem é muito comum, comprarem o que não precisam, comprarem o desnecessário. Em todas as classes sociais, inclusive empresário, o dinheiro está na mão, então as pessoas falam, o dinheiro é para gastar. É uma outra falácia, né, da vida da sociedade. Não, eu tenho que aprender a valorizar. Deus fala, o servo diligente, o servo que cuida da bênção, esse prosperará. Mas o servo irresponsável vai passar dificuldade. Então é um princípio que a gente não fica atento. Infelizmente eu vejo que as pessoas no mundo cristão às vezes ficam pensando somente na bênção, em receber muito, mas não sabem exatamente administrar essa bênção. E aí ela se vê em problema e vira uma bola de neve. É claro que existe uma pressão enorme da sociedade para gastar, né? Como eu disse, o status, a aparência, a propaganda, o marketing. Então existe uma pressão. Mas eu mudei, eu ganhava muito dinheiro, né? Cheguei no momento da minha vida de ganhar 15 mil reais por mês, mas gastava 20. Então não adiantava nada. Então eu remodelei e aí eu passei a ganhar 10 vezes menos e passou a sobrar. Bom, a partir do momento que o empresário, ou qualquer pai de família, qualquer pessoa, ou mãe de família, a partir do momento que eu aprendo para mim, qual que é o próximo passo? Eu tenho que levar o ensinamento para a minha família. Porque não adianta eu, um empresário que tem lá no meu negócio, eu acordo de manhã, eu batalho, eu vendo, eu produzo, mas o meu filho e a minha esposa, ou o meu filho e o meu marido, eles não têm essa consciência. É uma coisa muito comum hoje. O empresário fala, eu trabalho muito, levo muito dinheiro para casa, mas chega lá, a coisa acaba evaporando, né? O dinheiro acaba sendo gasto em excesso, sem consciência. Então, mas a culpa de quem é? É do próprio empresário. Eu percebi que comigo, a culpa era minha, não dos meus filhos, né? Não é? Eu percebi que eu estava errando, porque eu sou o líder da casa, né? Então eu tenho que sentar em harmonia com a minha esposa, vamos conversar, o que nós queremos para a nossa vida? É isso que é a prosperidade de Deus para a nossa vida?
ter dinheiro, ter uma televisão bonitona, ter um carrão e não dormir, ter riqueza e não conseguir adorar a Deus, né? E viver com preocupação. Então a gente tem que aprender a remodelar o conceito de bênção. Bênção não é só questão material, bênção é bem-estar, é o que Deus tem me dado. Então Deus hoje me deu uma paz tremenda. Com a paz de espírito você começa a estar motivado. A motivação vem a criatividade, você vai criando e naturalmente Deus vai te encaminhando para que os negócios aconteçam. Eu tenho visto assim, o servo de Deus tem sido muito abençoado. Nesse país eu nunca vi tantas pessoas prosperando, ganhando dinheiro, ou como empregado ou como empresário. Só que é inacreditável como as pessoas não conseguem gerenciar essa bênção de Deus. Então é um grande desafio. E nós, a nossa equipe, nós buscamos levar isso para todo mundo. Nós nos alegramos muito quando uma empresa, quando uma escola, quando uma igreja, quando um casal, quando uma família nos chama, nós queremos aprender. Porque começa daí, eu preciso querer mudar. O grande desafio para mim foi a mudança. Foi duro, foi bastante dura a mudança, mas depois de um certo tempo, eu digo para vocês, eu não troco por nada esse novo modelo de vida. O senhor está falando sobre mudança. O que é essa mudança que está falando? Essa mudança é que nós fomos criados, na verdade, nós somos fruto de uma sociedade materialista e consumista. Então nós crescemos desde criança com um conceito de que ter sucesso e ser próspero é ter bens e ter posses, e mais do que isso, é mostrar para o outro o que nós temos. Então são princípios de uma sociedade que nos coloca numa competição. Então o que Deus vem mostrando? Júlio, você não precisa competir com ninguém. O dinheiro, ele não nos torna nem melhores, nem piores do que ninguém. O dinheiro é um instrumento de Deus para nos abençoar, mas lá na Bíblia está dizendo também, o Senhor fez ao rico e ao pobre, e ambos devem cuidar bem das dádivas que Deus lhe dá. Então eu fui aprendendo e fui mudando meus valores. Eu fui percebendo que eu não preciso ter um celular sofisticado, eu não preciso ter um carrão sofisticado, eu não preciso ter uma televisão de 80 polegadas para querer me destacar perante o próximo. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso porque é algo cultural, não é maldade. É cultural, são os valores que foram colocados desde criancinha. Então nós vamos criando nesse modelo e chega um momento que a gente não, sem perceber, está nele. Eu digo que a Bíblia Sagrada é o maior e mais abrangente livro de educação financeira que existe. Então nós podemos falar Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos. Existem milhares de livros de educação financeira, mas digo para vocês, a Bíblia Sagrada contempla todos os conceitos desse livro e de maneira muito mais racional, coerente e humana. Amém. Por quê? Uau. Educação financeira não é ensinar a ficar rico. Educação financeira é ensinar a ter bem-estar.